Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and projetoras. Tô muito feliz de fazer essa leitura hoje. Eu sempre estou feliz em fazer as nossas leituras, você sabe disso porque eu falo isso toda semana praticamente. Mas essa semana eu tô feliz em especial porque eu senti que as cartas queriam trazer algo leve e que esse algo leve era manifestação e abundância, que é a minha área de trabalho, né, meu bem? Então, assim, eu tô muito feliz de poder trazer algo especificamente sobre isso nesse momento, né? Ainda mais vindo de um fim de semana que a gente começou a comemorar o aniversário da minha filha, né? Minha filha vai fazer 3 anos agora, no final de novembro, minha sagitariana. E ela é muito expansão na minha vida, sabe? Então, assim, esse processo de comemorar o aniversário dela, de eu ter manifestado um sonho que eu nem imaginava manifestar nesse fim de semana que passou. E também do meu aniversário ser amanhã, no dia 20, né? E se você estiver vendo essa leitura no dia 19 de novembro. Eu sinto que tá tudo conectado, sabe? Minha filha fazendo 3 anos, eu fazendo 33, logo mais parindo uma menininha, outra menininha, e também a gente vai ter meio que esses 3 anos de diferença, sabe? Então eu sinto que tudo tá se expandindo assim, não só no meu campo, mas no nosso campo, na nossa egrégora, porque eu tô aqui vivendo as coisas da minha vida, mas se você tá aqui se conectando comigo, nas leituras coletivas, através do meu trabalho, ou a gente conversando, convivendo, sabe? Eu sinto que todas nós estamos numa egrégora que fala sobre isso, né? E uma vai puxando a outra, vai expandindo a outra. Então eu tô muito feliz que tudo isso tá acontecendo e estamos juntas nesse processo de expansão. Tanto que eu acendi uma vela aqui pro nosso processo de abundância e manifestação, foi eu falar isso que a chama ficou muito alta, borboleta. Então, assim, a gente tá junto, a gente se expande, certo? E, e aí, dito isso, né, eu achei muito interessante. Eu vou comentar depois sobre esse sonho que eu realizei, mas no final da nossa leitura, eu preciso lembrar de comentar. Mas da gente tá falando sobre sonhos e sobre abundância e tudo mais, porque eu vejo aqui nas cartas um cenário de muita abundância disponível para nós. Então a gente tem aqui o 10 de copas. Ó, olha esse 10 de copas. Para mim, ele assim, é a carta mais abundante do tarô, sempre o 10 de copas. Porque ele traz preenchimento material, mas ele também traz preenchimento emocional. E muitas vezes é isso que a gente está precisando na nossa vida, preenchimento emocional, não só material, né? O material a gente sempre gosta, eu amo dinheiro, que venha mais, inxalá. Mas a gente também quer se sentir preenchida emocionalmente na vida. E percebe como uma coisa está conectada à outra? Né? É por isso que a gente sempre ouve, que muita gente rica se sente vazia, né? E não sei o que e tudo mais. E que muita gente que não tem recursos financeiros é super feliz com o que tem, né? Porque tá preenchido emocionalmente. Então, assim, uma coisa puxa a outra, isso é verdade. E aí que a gente tem o 9 de espadas. É uma senhora aqui olhando para fora, bastante preocupada. Aqui tem um relógio em cima de um livro. E ela só consegue ver o reflexo dela no vidro. Ela não consegue ver que a noite lá fora tá linda. E que inclusive tem um pássaro conversando com ela. Ou seja, sinais da vida, né? As soluções e tudo mais. Então assim, borboleta, o que eu tenho para te falar com relação aos seus processos aí de manifestação e abundância? Pode até soar um pouco óbvio, tá? Mas eu sinto que a gente precisa muitas vezes ouvir o óbvio na nossa vida. Muitas e muitas vezes, repetidas e repetidas vezes, de diferentes formas, porque a gente sai constantemente da energia da manifestação, da energia da abundância, simplesmente por a gente estar no planeta Terra e viver situações desafiadoras, né?
E aí eu sinto que o óbvio tá vindo e tá muito conectado com uma aula que eu dei semana passada. E falando sobre esse nosso sair e entrar da frequência da manifestação. E por que eu sinto que tem a ver, né? Porque aqui esse 10 de copas, ele traz um momento para você agora, você nesse exato momento da sua vida, né? Independente de quando você tá assistindo essa leitura, você estar, sim, com muita coisa disponível para você. Então eu te vejo, borboleta, agora na sua vida de verdade, manifestando coisas muito maravilhosas. E manifestando não só dinheiro, mas assim, essas maçãzinhas que estão nos potes, nesses tambores aqui, é cada coisinha do dia a dia que tem acontecido na sua vida e representado um momento de manifestação. Essa carta, ela fala assim, olha, você hoje na vida, por mais que esteja, ainda queira alcançar sonhos, né, o sonho Y, o sonho X, não sei o que, você já está em processo diário de manifestação, manifestando coisas aparentemente pequenas, mas que já te preenchem muito. E esse tipo de manifestação é o que dá base para aqueles sonhos que ainda estão lá na frente ou que parecem estar longe da sua vida, porque são essas manifestações que vão te preenchendo. É quase como se assim, ó, eu quero comprar um carro, né? E aí isso vai exigir alguns movimentos e tudo mais, né? Para a manifestação acontecer, mas até lá, todo dia, se você prestar atenção, você tá manifestando coisinhas que estão fazendo você chegar na frequência desse carro mais rápido. Então vamos dizer que a frequência do carro tá aqui, né? E você tá aqui hoje. Aí todo dia, tipo, sei lá, o meu filho falou que me ama, né? Aí sobe um pouquinho. Eu fui tomar um sorvete num lugar fantástico que eu nunca tinha ido, eu amei. Sobe mais um pouquinho. Nossa, eu saí com uma amiga e foi tão gostoso, sabe? Eu conheci uma pessoa super legal, que eu só conheci online, aqui vai subindo. Coisas pequenininhas que vão acontecendo no dia a dia. Chegou uma cliente X, o fulano me tratou super bem hoje, eu recebi um agradecimento super inesperado, né? Um reconhecimento super inesperado, vai subindo, 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 subindo. Até a gente chegar na frequência desse carro e ele de fato materializar na nossa vida. Então, borboleta, essa mensagem é assim, olha, as coisas já estão acontecendo na sua vida, mas será que você está reparando mesmo todo dia, né? A única coisa que te faz sair da frequência de abundância, borboleta, não é algo que você deveria fazer ou deixar de fazer nesse exato momento em termos de ação, mas são seus pensamentos, que é esse 9 aqui de espadas. Aqui me vem muito uma coisa de tipo, quando a gente fica muito focada no passado, no que aconteceu e fica tentando remoer aquilo. Remoer não, né? Fica tentando não, né? Fica de fato remoendo as coisas que aconteceram e criando cenários na nossa vida sabotadores que fazem a gente ficar cega com relação a essas mini manifestações do dia a dia. Então essa é uma das coisas que faz com que a gente saia dessa frequência da abundância. E a outra, né, é até uma coisa que eu também comentei nessa aula, com uma situação que eu vivi na minha vida, é a gente ficar tentando racionalizar demais algumas coisas, né? E ficar aumentando muitas coisas no nosso dia a dia. Tipo assim, ó. Aconteceu alguma coisa ao longo do... Pensa que durante o dia aconteceu uma coisa que te deixou super abalada, ou estressada, ou irritada, ou que veio assim, sabe? Te gerou um gatilho, ou gerou uma briga dentro da sua casa, alguma coisa aconteceu na sua rotina, tá? E aí, ao invés de você trazer consciência para esse sentimento, né, e transmutá-lo de uma forma que seja saudável para você,
Quando chega a noite, me veio aquela música até da Tia, é Tia, eu acho que é o nome dela, que fala: e quando chega a noite e não consigo dormir, meu coração acelera, sabe? Me veio muito assim, tipo, quando a gente aumenta essas situações que aconteceram no nosso dia durante a noite, e aí na noite elas tomam uma proporção muito maior do que realmente são, a ponto da gente começar a desacreditar no nosso poder de manifestar. Então, borboletas aí que passam por desafios durante o dia, que somos todas nós, a gente sempre acontece alguma coisa, não tem como, né, evitar. Uma das únicas coisas que faz com que a gente saia dessa vibração aqui de extrema abundância e calma pessoal e preenchimento pessoal é o tamanho que a gente coloca nos nossos desafios, especialmente à noite, antes da gente dormir. E é muito. A gente, com certeza você já ouviu falar, né? Sobre o poder da visualização logo que a gente acorda ou antes que a gente dorme. Porque se a gente visualiza antes que a gente dorme, antes de dormir, por exemplo, e pega no sono visualizando alguma coisa, é aquela imagem que vai ficar gravada na nossa mente. A mesma coisa quando a gente acorda, né? A gente tá com a mente vazia ainda, né? Então, quando a gente desperta e visualiza alguma coisa que a gente quer manifestar, aquilo se expande porque tem mais espaço na nossa mente para aquele sonho. Por isso que falam de manifestação, visualização antes e depois, antes de dormir e logo que acordar. E eu sinto que tem muita borboleta preocupada e essas preocupações às vezes vão lá à noite, elas se expandem. Cuidado com essa expansão de pensamentos sabotadores durante a noite, com pensamentos sabotadores antes de dormir, porque eles tiram essa força que seus desejos têm, eles tiram essa visão que a gente tem, que a gente pode ter dessas mini manifestações ao longo do dia que estão ali para potencializar os nossos sonhos maiores, né? Então, assim, a única coisa que pode fazer com que a gente saia desse visual maravilhoso é isso, né? A gente ficar olhando só pro nosso lado da janela e não ver que o vidro é transparente e tem um passarinho batendo ali no vidro, falando: olha aqui, eu sou o seu sinal, eu tô falando que tá tudo bem. Você só tá enxergando o seu lado, né? Foi ontem? Não, no fim de semana, que vieram os amigos em casa, né? A janela da minha sala, você consegue ver tudo que tá acontecendo lá fora, né? Então as pessoas que passam assim na calçada eu consigo ver, mas de fora pra dentro elas não conseguem me ver, né? Eu não sei se tem tipo na janela uma espécie de proteção, assim, como se fosse um insufilme na janela da sala, mas as pessoas não conseguem ver o que tá acontecendo dentro da minha casa, né? E aí, pensando nisso agora, porque uma amiga comentou, ela falou assim: nossa, que legal, né? Não dá pra ver lá fora o que tá acontecendo aqui dentro. E eu sinto que quando a gente tá falando aqui de vocês, né, de nós, é sobre isso. Só que o contrário, né? A gente tá do lado de fora da janela, vendo só o nosso reflexo, só ali o nosso mundinho e dando espaço para as nossas preocupações ficarem assim desse tamanho, para as coisas que acontecem que às vezes são pequenas e a gente pode trazer uma solução fácil, ficarem desse tamanho na nossa vida. E porque a gente não tá conseguindo ver o lado de dentro. E ontem, por exemplo, no fim de semana que a gente tava tendo a festinha e tudo mais, as pessoas não conseguiam ver que tava tendo festa dentro da minha casa, mas tava. Então, será que às vezes a gente não consegue ver que do lado de fora da janela, né, que do outro lado da janela tá tendo uma festa maravilhosa de comemoração, de abundância,
né? E a gente poderia estar aproveitando a energia dessa festa, só que a gente só tá olhando pro nosso lado do insufilme, né? E amplificando os nossos desafios. Essa é a única coisa que hoje te afasta dos seus sonhos, tá, borboleta? Se eu teria alguma coisa pra te falar com relação a isso. Eu não sinto que é você, nesse exato momento, questionando seus talentos. Eu não sinto que é uma questão de poder pessoal. Vira e mexe eu falo sobre isso, tá? Né? Você sabe, se você acompanha as leituras, eu falo muito sobre isso. Esses temas vêm bastante recorrentes. Mas eu não vejo aqui que é uma questão de, meu poder, meus talentos, eu tô fazendo a mais ou eu tô fazendo a menos, alguma questão de generosidade, de abertura. Você tá totalmente expandida, você tá aberta, né? Eu vejo muita coisa disponível para você, né? Eu vejo uma família que tá, independente se você criou uma família ou se você é sua família, mas eu vejo a sua família física e espiritual, assim, super bem, né? Dentro das limitações de cada um, mas as coisas estão acontecendo na sua vida, as coisas estão sim fluindo na sua vida, se você olhar para as cestinhas estão cheias de maçã e tem muita maçã que você já colheu, tem coisa boa, né? Aquele negócio do pote de ouro no fim do arco-íris, eu já vejo aquilo na sua vida nesse exato momento, já tá acontecendo. E a única coisa que pode fazer com que você não veja isso é essa história da janela que eu comentei. Então presta atenção, tá, borboleta? Porque o cenário para você, para as projetoras, tá muito gostoso. E eu tenho certeza que se você olhar minimamente assim, que seja de uma semana para trás, um mês para trás, tem muita coisa legal que você realizou, que aconteceu na sua vida. E que talvez você não esteja contabilizando por conta dessa visão embaçada, né? E aí, não à toa, veio essa carta falando assim: visualize um contexto que te faça se sentir relaxada. Olha isso, né? Tudo que a gente tá falando e vem essa carta aqui trazer essa mensagem para você. E eu sinto que sempre que vierem essas preocupações, e se for, né, durante a noite, porque aqui me traz até uma amplificação disso à noite para você. Visualize esses contextos que te relaxam. Se tá difícil de visualizar e você já perdeu o sono mesmo, faz que nem eu, levanta e vai fazer alguma coisa que te ajuda a dissipar a preocupação. E aí ela não fica dentro de você, fica fora. Às vezes até escrever sobre isso, sabe? No meu caso, eu fui na academia. E na academia à noite me ajudou a tirar o que eu tava sentindo. De que tava que eu tava alimentando, sabe? Aquela coisa que eu tava, assim, aquela azia emocional que eu tava sentindo. Eu fui lá e eliminei essa azia com exercício físico. Mas não precisa ser necessariamente isso. Pode ser você sentar e fazer um desenho, sentar e escrever, né? Eu tava lá no exercício escrevendo como eu tava me sentindo naquele momento. Eu terminei de escrever, terminei de me exercitar, eu já era outra pessoa. Eu ainda estava na energia da questão que eu tava vivendo. Eu ainda tava mal, sabe? Eu tava assim... sabe, assim, me questionando e tal, mas eu não estava no meu modo bomba relógio. A gente precisa aprender a sair do modo bomba relógio, que é o modo que a gente ou explode, ou joga tudo pro ar, ou desiste, ou começa a desembestar, falar coisas que abaixam a nossa frequência, ou fazer coisas que abaixam a nossa frequência. Então o segredo é a gente sair do modo bomba relógio, certo? E aí, borboleta, a gente vem aqui com essa carta Wish Upon a Star. Me lembra muito o filme A Cinderela, né? Que a Cinderela, a Princesa e o Sapo, o próprio filme que se chama Wish,
todos eles trazem essa coisa de você olhar para as estrelas e desejar honestamente alguma coisa na sua vida. Não que a gente não seja honesta, mas muitas vezes os nossos sonhos eles ficam nublados por conta de condicionamentos, né? Então, assim, é a gente fechar o olho e falar assim, ai, é isso que eu quero, sabe? Nossa, me vejo. Essa carta, ela fala assim, essas 3 cartas que eu tô lendo agora pra você, que falou sobre visualizar um contexto, essa da estrela e a próxima, são coisas que você precisa fazer, aliás, que você pode fazer, não precisa, né? Você não é obrigada a nada, pra te ajudar nesse contexto de ampliar essa sua sensação de abundância e a manifestação de seus sonhos. A primeira, então, é se visualizar num contexto que te relaxa. A segunda é desejar genuinamente alguma coisa, né? E aí, assim, é sobre você realmente, olha, nossa, é isso que eu quero, sabe? E eu não tô me... é aquilo de você parar de ficar, ai, mas como que isso aqui vai acontecer na minha vida? Se desconecte um pouco do como. Isso também vai te ajudar muito. E eu sei que você já sabe disso, borboleta, mas se eu tô te falando isso de novo, é porque você ainda tá questionando como as coisas vão acontecer na sua vida, tá? Então, assim, nem vem me falar, isso aí eu já sei, Sté, porque você não tá ouvindo isso aí à toa, viu, minha senhora? E eu falo por mim mesma. E não é à toa. Sabe quando a gente joga uma moeda pra trás, numa fonte? Quantas fontes aí no mundo tem lotada de moeda porque as pessoas fazem isso pra desejar alguma coisa, né? Quando a gente joga a moeda pra trás, simbolicamente é a gente soltando o como. Então, se tiver difícil se desconectar dessa sensação, mas como que eu vou fazer isso? Mas parece que tá tão longe. Se imagina jogando uma moeda e desejando esse sonho. E aí você joga a moeda, pode até fazer o movimento, joga a moeda para trás. E aí, simbolicamente, você intencionou ali que você não tá se importando como aquilo vai acontecer. Você jogou e o universo vai resolver. E aí, por mais que você tenha suas preocupações diárias, você já intencionou, você já jogou a moeda desse sonho, tá? Então fica uma dica aí do dia a dia para você conseguir se conectar mais com as suas manifestações. E aí, o que eu ia contar é que eu tenho um computador de mesa, que é o computador onde eu gravo as minhas leituras, que eu faço os meus trabalhos e tudo mais. E já faz algum tempo que eu queria também ter um notebook com uma câmera bem legal, sabe? Que fosse bem jóia, assim. Eu queria um notebook específico, na verdade, de uma marca específica. Porque aquele era o meu sonho, aquele era o meu 100%. Eu não queria qualquer notebook, eu queria aquele que eu sabia que ia entregar o melhor para minha cliente e para mim também, para os meus desejos, sabe? Para os meus padrões hoje, de tipo o que eu gosto, sabe? E eu sabia que ainda não tinha chegado o momento desse notebook chegar, porque ele é um investimento, né? Então, assim, não era o momento de eu investir nisso agora, eu tinha outras prioridades na minha vida. Mas eu tava bem, sabe? Eu tô muito feliz, eu amo esse meu computador, na verdade. Tipo, eu tava até falando pro Lu, assim, meu marido, que o dia que, né, ele não tiver tão legal, né, e funcionar, eu vou querer outro igualzinho a ele, porque eu amo meu computador maravilhoso, eu faço carinho nele, eu gosto, nossa... Sou muito grata por me permitir trabalhar e ter meu espaço. Então, assim, eu já tô muito feliz com o que eu tenho. Ele é uma das minhas maçãzinhas, assim, do dia a dia. E aí eu soltei, sabe? Eu sinto que em algum momento eu joguei a moeda do meu notebook pra trás. E assim, eu não... Já faz uns 2 anos, quase, acho que eu tô com essa ideia, né? E eu pensando, assim, de vez em quando eu dou uma olhada nele, assim, muito raro, mas pra ver preço. Mas soltei, né? Soltei. E aí eu tava até falando, né? A gente tava falando de presente de aniversário, eu e meu marido.
E eu ia falar pra ele, né? Ele falou assim: Ah, Estel, eu queria muito. Eu sei que você quer muito notebook, mas agora você sabe que as nossas prioridades são outras e não sei o quê. Eu falei assim: Eu sei, Bê, fica tranquilo, né? Até a gente foi numa loja de cosméticos e aí a gente combinou que de aniversário ele ia dar umas maquiagens que eu queria lá também. E eu tava super feliz. Eu até tava para separar algumas que eu queria para ele escolher e me dar de aniversário. Beleza. Aí, quando foi no fim de semana, eu vim aqui na minha mesa de trabalho e tinha uma caixa com esse bilhetinho aqui, aí falando, né, um presente para você. Aí tinha assim, dentro dessa caixa tem um mundo novo, tecnológico que está sendo aberto para você, que tá em inglês aqui. Aproveite e faça dele o melhor. Nós te amamos, né? E aí, ai, meu Deus, nossa, tô tão emocionada que o negócio até caiu. E aí, era o meu notebook que meu marido me deu de surpresa, de aniversário. Ele falou assim, mas isso aí é aniversário de casamento, que a gente faz aniversário de casamento em dezembro, né? E Natal, tá bom? Eu falei, tá ótimo, meu Deus, tá ótimo, eu não quero mais nada, eu tô muito feliz, eu já tava feliz sem tê-lo, sabe? E também esse é um dos segredos. Mas assim, chegou e eu tô assim, ai meu bebezinho, ai eu realizei, tipo, chegou, eu joguei a moeda e simplesmente aconteceu sem eu nem esperar mesmo. Então eu tô te contando muito isso, borboleta, te abrindo esse sonho que era muito genuíno em mim, porque eu queria poder trabalhar. Às vezes tô viajando, eu quero postar um vídeo, ou eu quero fazer uma leitura para uma cliente, sabe? E poder fazer minhas coisinhas assim, às vezes lá embaixo, quando a minha filha tá em casa, porque se ela fica no meu escritório vira uma zona. E eu queria ter essa flexibilidade, né, de poder levar o computador, e computador de mesa eu não consigo levar nos lugares, né, e também essa praticidade, então eu fiquei tão feliz, e foi isso, eu sinto que foi esse processo da estrela, de jogar a moeda, e de ser genuíno e alinhado com as minhas necessidades, e com o que eu realmente queria. Eu estava disposta a esperar o tempo que fosse para eu conseguir aquele notebook específico que eu queria, sabe? Então é isso, a gente precisa se lembrar disso constantemente. E aí a mensagem final que as projetoras precisam olhar é essa daqui, de saúde e bem-estar. Então, assim, a sua manifestação, o seu processo de abundância, borboleta, está conectado com os seus processos de saúde e bem-estar, tá? Então, assim, aqui vem I'm strong. Eu sinto que é uma mensagem de se conecte cada vez mais com a sua saúde, se conecte mais com o seu corpo, seja no exercício físico, na alimentação, no movimento. O seu processo de manifestação está diretamente conectado com a forma a qual o seu corpo está se sentindo. Eu achei muito interessante cair essa carta aqui, porque fala... É quase como se seus sonhos estivessem conectados com o seu físico. E não por conta de estética somente, mas saúde, a sensação de eu tô forte, eu tô bem, eu tô saudável, os meus órgãos estão funcionando, eu tô descansada, eu tô bem, eu tô, sabe? Disposta. Eu sinto essa conexão. E eu não sei se você sente, mas, sabe? Eu senti, eu achei muito legal. A gente precisa olhar mais pra isso cada vez mais. Porque eu tenho sentido isso no meu corpo também. Se o meu corpo tá bem, se eu tô cuidando do meu corpo e me esforçando pra cuidar dele, parece que eu manifesto mais rápido. Assim, é muito louco, mas é real, viu, borboleta? Então, fica a dica aí. E deixo também o último convite de projetora para projetora, né? Oficialmente agora, do nosso retiro de manifestação e abundância, borboleta, que vai acontecer em 2025. Então, o encontro das borboletas é a gente se encontrando pessoalmente no fim de semana todo, lá em junho do ano que vem.
sexta, sábado e domingo, pra gente não só se ver pessoalmente, se abraçar, mas também olhar para os nossos processos de manifestação e abundância, do jeitinho Esté de ser aqui, né? Eu sei que eu já tenho algumas borboletas projetoras lá, mas caso você não saiba e só me acompanhe por aqui no YouTube, eu deixo o convite aqui na descrição para você saber mais, tá bom? Então é isso, minha borboleta. Gratidão mais uma vez pela sua leitura, por você estar aqui, pela sua vida. Um beijo. Até mais.